A não ser que você viva fora dessa bolha chamada internet, esteja viajando aí os confins do mundo e tudo mais, eu duvido que você não tenha escutado nada sobre o filme da Branca de Neve, não é mesmo? Você escutou, fala a verdade, você escutou sim, escutou um monte de coisa, você ficou até curioso de assistir, mas aí você chegou e falou, eu quero saber, tá sendo bombardeado, eu acho que eu não vou gastar meu dinheiro com isso. E é isso mesmo que a gente vai conversar sobre hoje, assim como os outros assuntos correlatos a isso. Meu nome é André Marcel, muito obrigado por você estar aqui. Já que você está aqui, já dá um like, já se inscreve no canal e compartilha se você gostar até o final desse vídeo. Desde o começo da idealização desse filme, desde o começo das filmagens, esse filme já tem um ar de polêmica e tudo mais, teve, né? Aliás, só para você saber, uma das polêmicas que aconteceu aí, né? Nós tivemos o Peter Dinklage, que é aquele nosso querido anão de Game of Thrones, né? Falando da caracterização dos anões em Branca de Neve. O que ele era totalmente contrário a usar pessoas, escalar pessoas com nanismo para ser os atores dos 7 anões. Pasmem, uma característica de pessoas com nanismo é eles serem pequenos e eles poderiam de fato estar atuando como anões dentro do filme, mas porque ele é contra o estereótipo de pessoas com nanismo interpretarem anões, sendo que ele interpretou um anão, né? Que estava no Game of Thrones. Ai meu Deus, a ironia. Bem, a Disney pegou e acatou o que ele falou, mesmo porque ela não queria, assim, remar contra, né, toda essa onda que a gente tem hoje em dia. Então ela fez o quê? Ela criou os anões com CG, matou lá no VFX, colocou todos os anõezinhos como CG. Essa é uma das polêmicas. A segunda polêmica é a Rachel Zegler, que é a Branca de Neve, ela não ser tão branca assim, né, que o pessoal caiu matando nisso, até aí, ok, tudo bem. A Gal Gadot também. Só que o ponto mais engraçado, o ponto mais polêmico disso tudo é que a Zegler, ela é pró-Palestina e a Gal Gadot é israelense. E a Gal Gadot, quando teve lá todo o problema com Hamas, etc., lógico que ela foi prestar suas condolências à sua nação, logicamente. E falou um monte de coisas, a Zegler falou um monte de coisas sobre a Palestina no Twitter, então ficou meio que esse vai ou não vai, né? Esse clima, tá se formando um clima terrível. E foi isso que aconteceu, um clima terrível. Você via que elas estavam ali se apresentando e tudo mais, em algumas apresentações, Oscar e tudo mais, mas ficava aquele clima pesado ao mesmo tempo. Outras polêmicas que foram do filme, né, foi a caracterização agora da Branca de Neve, né, que a Branca de Neve agora ela é uma líder que quer ser mais independente e tudo mais, e não precisa de homem, e o príncipe agora, que na realidade ele é o chefe do bando dos ladrões, que fazem o quê? Ajudam a terra ali, né, a cidade da Branca de Neve contra o regime autoritário da Rainha Má, Bruxa Má, não sei. E a Bruxa Má que agora ela é opressora, sendo que na obra original nunca falou-se sobre isso. As atuações estão divididas, né, dizendo que a Gal Gadot foi mal, principalmente porque ela não canta nada, e que a Zegler foi bem. E aqui começa a parte da minha opinião, tá? Opinião. A minha e somente minha. Primeiramente, eu acho que assim, é muito difícil você pegar um clássico da Disney e você tentar ressignificar ele ou fazer uma releitura. Se você vai ressignificar e você vai fazer uma releitura dele, o que você poderia fazer, né, no caso? Você poderia deixar bem claro que você está fazendo uma releitura desde o começo, assim como foi feito, por exemplo, em Branca de Neve e o Caçador, que tem o figurino, a fotografia era totalmente diferente e isso foi bem colocado para todo mundo ver. Ou seja, eles estavam fazendo uma releitura sobre o conto da Branca de Neve. André, eles estavam tentando readaptar ou fazer uma adaptação da história da Branca de Neve para os padrões de hoje. Cara, não precisa. E adaptação é diferente de releitura. Adaptação, se você vier me falar que é adaptação, o produtor ele pode adaptar, por exemplo, para ir do ponto A ao ponto B na história original, o protagonista ia de cavalo.
digamos que não tem um cavalo por causa de orçamento ou qualquer coisa do gênero, o que ele pode ter feito? Vai de bicicleta. Vamos adaptar essa parte porque ele só precisa ir do ponto A ao ponto B, então coloca uma bicicleta aí, tudo bem. A não ser que esse cavalo tenha uma parte muito importante dentro da história, essa parte tá tudo bem adaptada desse jeito. Mas não foi o caso. O caso foi que a Branca de Neve tá tendo uma releitura para colocar e dar mais significado a ela nos dias de hoje. O que é uma tremenda de uma besteira, na minha opinião, tá? O que o telespectador tava querendo? Tava querendo lá assistir a Branca de Neve, que todo mundo já sabe a história, né? Mas ver isso com atores reais. A gente tem alguns filmes aí com atores reais e tudo mais, mas é uma versão da Disney. O flop foi tão grande da Branca de Neve, o que aconteceu? Fez com que a Disney revisasse todos os filmes que seriam, né, live actions daqui pra frente. Lilo e Stitch tá aí na porta do gol. Mas, né, qualquer outro vai ser revisto. Vemos e convenhamos. Disney, a gente nunca pediu, mas nunca pediu para que tivéssemos esses tipos de live action. Minha opinião, Rei Leão, totalmente passável. Mufasa, ninguém pediu, pelo amor de Deus. Ninguém pediu. O Aladdin foi legal, mas o Aladdin, ele não foi uma releitura. Você pode ver que a história estava ali, estava totalmente ali e estava sendo contada. Teve uma coisa diferente aqui, uma coisa diferente ali, até mesmo por conta do VFX, mas a história, a base dele estava ali. E foi legal, foi legal. Agora, outros, quando você ressignifica, normalmente não fica legal. Não fica mesmo. E, bem, nem precisa falar do orçamento, né? 240 milhões de doletas para você conseguir fazer um filme desse, né? Uma quantia absurdamente alta para que flopasse do jeito que flopou. Mas a nossa amiga Netflix, o que ela fez? Ela falou assim, peraí, se você tá gastando 240, eu vou gastar 320. E ele fez o quê? Electric State. The Electric State, né? E colocou aí. Electric State passa pela mesma coisa que a Branca de Neve, praticamente. Em vez de ressignificar ou fazer uma releitura da obra em si, o que os irmãos Russo fez, né? Eles simplesmente omitiram, ou não omitiram, não é porque não teve budget nem nada, mas eles omitiram de fato as principais características do livro. Já digo aqui, eu não li o livro, só tô pegando as críticas que todo mundo fez quanto a esse livro. Eles simplesmente pegaram todo aquele enredo, todo aquele mundo fantástico e tudo mais e simplesmente deixaram de lado. Simplesmente isso. O mundo devastado, um mundo meio cyberpunk ou retropunk, não sei qual que era. Falaram que o CGI, né, computação gráfica, estava meio ruim em muitas das partes, a atuação era pífia, né, e tanto que deu muito, assim, trela para Billy Bob Brown, né, e também o Chris Pratt, para eles serem muito, assim, xingados entre aspas, né. O Chris Pratt sendo o Chris Pratt, né, parece que uma das coisas é toda a atuação do Chris Pratt é ele interpretando ele. Os personagens não variam tanto. Assim como o Johnny Depp, depois que a gente viu o Jack Sparrow, parece que todo filme o Johnny Depp é o Jack Sparrow. Não tem uma divisão dele, assim. A Billy Bob Brown, por outro lado, quando falar pra ela, assiste esses filmes aqui pra você atuar melhor, dar uma aprimorada e tudo mais. Por mais que eu goste dela em Enola Holmes, por exemplo, que eu achei sensacional, ela precisa estudar mesmo. Ela é uma boa atriz, mas pode ser melhor. E o que ela respondeu quando falaram isso? Eu não tenho tempo de assistir filme, acho que... Bem, não preciso, né? Foi bem assim, praticamente. Isso mostra o nível de comprometimento que ela tem com a sua própria atuação ou seu próprio futuro como uma atriz, né? Em resumo, tá? Em resumo, ambos os filmes, eles deixaram de lado o enredo original e deixaram de lado os pontos que fazem eles serem amados. E mais o caminhão de dinheiro que foi posto neles, dava pra ter feito, sei lá, um monte de coisa a mais. Com 10 milhões aí, ó. Se fosse 10 milhões pra um filme pequenininho, que muitas vezes é um filme mais indie, que a A23, por exemplo, a A23 ou a A24 poderia fazer... Cara, pra que isso, mano? Pra quê?
pra que gastar 320 milhões e 240 milhões num filme? Não deu retorno. Não acho que a Disney vai falir por causa disso. Vai rever algumas coisas, mas falir não vai falir. Agora a Netflix, com um rombo de 320 milhões, isso daí provavelmente vai fazer o quê? Uma hora ou outra vai aumentar o preço da assinatura de todo mundo para poder dar um jeito nesse buraco, né, que fica quando você pega e faz um filme tão caro e ele não tem o desempenho que a gente espera. Entrando nessa mesma seara de releitura de clássicos, releitura de livros e tudo mais, e apresentar as coisas do jeito que os produtores querem ou os diretores querem, a gente entra numa seara que também não gosto, que é o quê? Descaracterização de personagens. Tudo isso, minha opinião, logicamente de novo, tudo isso gira em torno do que? Descaracterizar personagens que estão há muito tempo, pra mim é uma coisa assim, nefasta. Eu não gosto, porque eu gosto do enredo, eu já estou familiarizado com aquele personagem, então o que eu faço? Eu espero que aquele personagem esteja ali. Então isso remete a outro assunto também, que a gente precisa conversar, que é o Snape sendo negro dentro do universo do reboot de Harry Potter. Para mim isso não tem nada a ver. Em vez de eles pegarem e criarem, né, expandirem o universo de Hogwarts, expandirem o universo de Harry Potter, criando um personagem negro que seja extremamente forte, que tenha uma história extremamente legal e tudo mais. Não, eles vão pegar um personagem que é amado por muitos, inclusive por mim, né? Que no produto original ele fala que é uma pessoa esguia, uma pessoa que tem um rosto fino, nariz fino, cabelo encebado, oleoso, né? No caso, uma pessoa pálida. Ele é caracterizado assim, ele tem o background dele com essas características. Agora, quando você pega e coloca um personagem ou asiático, um personagem negro pra colocando pra atuar como ele, é totalmente diferente. A história tem que mudar, é mesmo. Da onde que ele veio, pra onde que ele foi, etc. Eles poderiam pegar, por exemplo, e ampliar o universo pegando o Dino Thomas, que é um personagem negro, é um personagem muito legal. O ator é excelente, mas excelente mesmo. Ele é brasileiro, se eu não me engano, ou fala português excelentemente. E dá uma outra roupagem pra ele contar a história dele. Ou fazer, por exemplo, que nem no jogo Hogwarts Legacy, né? Poderia pegar um personagem, poderia fazer ele da raça que ele quisesse e simplesmente expandisse isso para que fosse um personagem totalmente novo, não descaracterizasse os personagens antigos e fizesse uma diferença de fato. Um dos problemas com uma base de fãs muito fiéis é que quando você descaracteriza o personagem, muda. Mano, isso não se faz. Mas André, você tá sendo preconceituoso falando isso. Você tá sendo isso, você tá sendo aquilo. Calma, eu não tô falando, eu tô te dando motivos do porquê que eu não gosto. E eu não gosto em qualquer situação, tá? Não gosto mesmo. Mas, né, não sou eu que dito as regras. A única coisa que acontece é, se virar um flop que nem foi o Branca de Neve, a culpa não é minha, né? Os fãs gostam do material original e gostam que expanda. Eu fiquei muito feliz quando, por exemplo, o Senhor dos Anéis expandiu o universo. E teve elfos negros, teve mais personagens. Isso é coisa que enriquece, mas enriquece muito, 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 muito o universo pop que tem dentro de Senhor dos Anéis. Isso são barreiras que são quebradas, né? E que pode favorecer muito, mas muito a temática e o futuro também do próprio universo do Senhor dos Anéis. Isso eu achei sensacional, porque você não descaracterizou os personagens, mas você criou personagens novos que vão ter histórias novas, que vão conseguir elevar a história em muito, mas muito mesmo, num patamar assim que vai mexer com a criatividade e com a imaginação das pessoas. Descaracterizando não, né? E aí, nós temos um outro ponto também. Aí, André, você tá sendo preconceituoso. Não, não tô sendo. A fanbase é preconceituosa. A fanbase é muito preconceituosa. Eu vou falar uma coisa que me deixou muito chateado, porque o cara é sensacional. É um ator sensacional e por conta do preconceito que ele sofreu na internet, sofreu em tudo aí, não colocaram ele como o personagem, que foi o Idris Elba como 007. O Idris Elba como 007, o cara é charmoso, o cara tem
pinta de 007, todo mundo sabe que a alcunha ou a posição do 007 é passada de geração em geração, né? Antes veio o Pierce Brosnan, depois veio o Daniel Craig e agora era a vez do Idris Elba. E o Idris Elba ia dar de 10-0, assim, em qualquer atuação. Ele é bom pra caramba. Daniel Craig foi excelente e agora era a hora do James Bond virar o Idris Elba. Porém, todo mundo falou, onde já se viu um cara negro sendo o James Bond? O cara ia ser o James Bond. O cara ia ser sensacional. Mas a gente não vai ver isso. Por quê? Porque teve gente que chiou por causa disso, né? Fazer o quê? Poderia colocar outro, poderia colocar um Michael B. Jordan, porém ele não é britânico, então não faz sentido colocar ele ali, tem que ser um ator britânico. Em resumo, eu acho que de verdade mesmo, eu acho que todas as produções têm que se atentar ao material original e tentar deixar o material original o mais fiel possível, porque é isso que as pessoas esperam. É isso que as pessoas normalmente querem e é isso que vai virar um sucesso. A releitura tem que ser colocada como releitura. Assim como eu falei, Branca de Neve e o Caçador, só que desde o começo a Disney estava vendendo a Branca de Neve como aquela clássica, só que com umas diferenças. Deu o que deu. 240 milhões jogados fora? Não sei, mas assim... 240 milhões. É dinheiro para caramba. Dinheiro demais. Poderia ter feito algum negócio melhor? Poderia. Fez? Não. Mas vai ficar aí como um dos cases para não serem seguidos. Se você ficou até aqui agora, dá um like aí, mete esse dedão gostoso no botão de like. Se inscreve no canal, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Tô tentando melhorar os vídeos progressivamente. E aí, por isso que eu quero que você me diga qual é a sua opinião sobre tudo isso que eu falei. Vamos trocar uma ideia? Valeu aí, um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.